Para entender de verdade a organização de um serviço de atenção primária à saúde, a gente precisa mudar um pouco a perspectiva e olhar para ele como o verdadeiro centro de comando operacional de uma comunidade. Sejam muito bem-vindos a esta análise. Hoje nós vamos mergulhar fundo na engenharia e na arquitetura estrutural que faz esse sistema funcionar nos bastidores. O nosso roteiro de hoje passa por 5 pontos principais. Vamos começar definindo esse centro de comando, depois passamos para instalações e equipes, serviços e população, finanças e gestão e fechamos amarrando tudo isso na arquitetura do cuidado. Então vamos lá. Parte 1. O centro de comando. O que exatamente torna a base operacional tão importante? A nossa famosa atenção primária à saúde, a APS, é basicamente o porto seguro da comunidade. Ela atua como o primeiro ponto de contato das pessoas com o sistema. Em termos mais técnicos, a estrutura de um serviço de APS é definida pela sua capacidade instalada. Ou seja, são os elementos estruturais que viabilizam a prestação dos serviços preventivos e curativos de uma forma que seja contínua e, acima de tudo, resolutiva. E olha só, pensem nisso tudo como um conjunto gigante de engrenagens interconectadas. A capacidade estrutural, o contexto da prática e a organização do trabalho precisam rodar em perfeita sintonia. Se uma engrenagem falha, o serviço contínuo para. A estrutura é literalmente um motor do desempenho da saúde. Avançando para a parte 2, instalações e equipes. Vamos dar uma olhada no hardware e no capital humano que operam esse sistema. A capacidade desse sistema vai muito, mas muito além do prédio físico do posto de saúde ou da clínica. A gente está falando da infraestrutura interna pesada, a tecnologia para diagnósticos, os instrumentos laboratoriais e todos aqueles equipamentos essenciais para realizar desde um simples exame preventivo até pequenos procedimentos. Sem as ferramentas certas, o centro de comando simplesmente perde a sua força. Mas claro, parede e equipamento não curam ninguém sozinhos, né? A estrutura é poderosamente moldada pelas pessoas, pelo capital humano. E isso exige educação e treinamento adequados. A organização do trabalho dita os fluxos internos, se os profissionais vão atuar de forma mais individual ou dentro daquelas equipes multidisciplinares super colaborativas. São esses fluxos que definem a responsabilização de cada membro no cuidado ao paciente. Indo agora para a parte 3, serviços e população. Um centro de comando só é bom se ele conhece exatamente o território que ele protege. A unidade precisa ter um portfólio muito bem definido. É o pacote completo: ações curativas, medidas preventivas, promoção de saúde e reabilitação. Só que não adianta ter o pacote se as pessoas não conseguem acessar, certo? Por isso, a unidade cria mecanismos estruturais de acessibilidade, como horários adequados, uma localização geográfica estratégica e a eliminação de barreiras culturais. E para garantir a continuidade, entram coisas como prontuários médicos eficientes e a vinculação direta aos profissionais. E aqui a gente chega num conceito fascinante e super importante: a adscrição. Pensem nela como o radar da unidade. Um serviço de APS não atende pacientes de forma aleatória. Ele delimita rigorosamente a comunidade pela qual é responsável. Isso significa mapear e conhecer a fundo o perfil sociodemográfico e epidemiológico daquele território. Com um cadastro claro, as pessoas sabem a qual unidade elas pertencem e a unidade sabe que é absolutamente responsável por elas. Ninguém pode ficar para trás. Certo. Parte 4. Finanças e gestão. O sistema operacional que mantém as luzes acesas. Toda essa organização depende imensamente da engenharia financeira, de como o dinheiro entra no sistema. Esses arranjos de financiamento podem vir de impostos governamentais, fundos de seguridade social ou até de seguradoras privadas. É um fluxo complexo que determina como os recursos chegam até a ponta, até os prestadores de cuidado. E além de como o dinheiro chega, temos os mecanismos específicos de remuneração das equipes que afetam diretamente a prática médica e a capacidade instalada que a gente vem discutindo. Se a gente analisar esses mecanismos de forma imparcial, as diferenças saltam aos olhos. O salário, que é o valor fixo, oferece estabilidade. A captação paga um valor por cada paciente cadastrado na unidade, o que acaba incentivando um olhar mais amplo para a população daquele território. Já a taxa por serviço remunera por cada procedimento realizado. Cada modelo molda a entrega do cuidado de um jeito estruturalmente diferente, sem que a análise científica diga que um é inerentemente melhor ou pior que o outro para todas as situações. E para fechar esse bloco, temos a governança. É ela que define o nível de responsabilidade do sistema com os usuários. Essa administração dita o controle da comunidade sobre os recursos,
seja através de conselhos comunitários para controle político, dando poder de escolha ao usuário, ou usando o peso moral das pesquisas de satisfação para ajustar a rota. Finalmente, chegamos à parte 5, a arquitetura do cuidado. Vamos sintetizar essa máquina toda. Resumindo a história, estruturar um serviço de APS exige uma engenharia altamente complexa. É preciso alinhar de forma inteligente e contínua a infraestrutura tecnológica, a gestão fina das equipes, protocolos de serviços muito bem desenhados, aquele mapeamento territorial super preciso da adscrição e, obviamente, uma inteligência financeira e de governança muito forte. O que a gente precisa levar dessa análise de hoje? Que a capacidade da atenção primária depende quase que inteiramente dos chamados sistemas invisíveis. A forma como os fluxos de trabalho são organizados, como as populações são cadastradas e como os fundos são alocados importam tanto quanto os equipamentos físicos dentro da clínica. Tudo isso para garantir que a comunidade receba o cuidado certo, no tempo absolutamente certo. E antes de encerrar, é super importante registrar que toda essa análise rica e abrangente sobre a estruturação da atenção primária à saúde é uma produção da Escola de Saúde Pública de Florianópolis, um trabalho fantástico de estruturação do conhecimento. E compreender todo esse planejamento arquitetônico genial nos deixa com uma pergunta instigante. De que forma as próprias comunidades poderiam participar mais ativamente para apoiar e governar seus centros de comando locais? Como nós podemos garantir que o cuidado ideal nunca falhe quando a gente mais precisa? Fica aí a reflexão para continuarmos desbravando juntos o universo vital da atenção primária à saúde. Até a próxima!